Fala pessoal, mais um resenha com o TF no ar, mais um bate-papo nesse canal desse careca que vos fala, quase eu não completei. Tô usando a camisa de um careca que jogou menos do que eu. Eu joguei mais do que ele. Só que eu não tenho imagens. Quem viu, viu. Quem viu, concorda. Ele era destro, eu sou canhoto. Tô usando a camisa do Zidane na época da Juventus. Quem não concorda não conhece de nada de futebol. Técnico, aquele cara que era forte num contra um. Eu batia com as duas. Caía, às vezes. Porque bater com as duas é difícil. Mas ele era bom jogador, Zinedine Zidane, mas eu acho que eu... Falta... Não tem Ronaldinho Gaúcho batendo por baixo? Eu que ensinei. Aquele gol da Champions, o Roberto Carlos levantando, foi tudo que mostrou. Não, a do Ronaldinho foi o que bati. Tem uma história. Porque uma vez eu não tava com força... Aí eu bati a falta baixo, os caras pularam, ela passou por baixo da barreira. Mas por falta de força. Aí eu tenho certeza que alguém viu isso daqui. Mandou pra ele. Gravaram com aqueles celularezinhos lá antigamente, lá. V3. Chocolate. Gravaram com chocolate. Mandaram pra ele. E rolou isso. Não vou falar de besteira aqui, né? Esse aqui é mais um resenha com o TF, mais um bate-papo. Tô com um convidado especialíssimo, vocês já puderam ver, que é o Deco SRN. Vamos saber o nome do Deco. Falei que era Deco, teve um cidadão que quase chorou aqui. É mesmo. Porque ele é fã do Deco, mais do Deco, tá. o Deco jogador. Falou assim, caralho, é o Deco! É o Deco! Falei, é o Deco. Ele, caraca! Quase chorou. Eu acredito que é pela semelhança ao Deco. Daqui a pouco você vai contar essa história, Deco. Mas esse nosso resenha com o TF está em nome de N Reflorestamento. Se você está em busca ali do paisagismo da tua casa, do teu sítio, da sua fazenda, até mesmo se você trabalha ali com algum órgão público e quiser fazer também esse trabalho na tua cidade, vocês podem procurar a N Reflorestamento, que é comandada pelo meu amigo Norman. É muito simples, o Norman atende todo mundo, ele vai em todos os trabalhos. Você vai entrar em contato agora e achar a N Reflorestamento é mais fácil ainda. Você vai colocar N de nariz, N de Norman, e escrever reflorestamento no Google. Primeira página que vai aparecer é o site da N Reflorestamento. Ali tem um telefone, tem todos os serviços feitos pela empresa do Norman. Vai entrar em contato agora, que eu tenho certeza que o Norman vai te atender muito bem. Deco, seja bem-vindo aqui ao Resenha com o TF, uma salva de palmas. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado. Te conheci, né? A gente teve uma oportunidade no último final de semana de participarmos da live lá do nosso amigo João Guilherme, um papo bem bacana, tava muito feliz naquele papo, não posso esconder, estava muito feliz após a vitória do Botafogo. E assim, né? E foi um papo tão bacana, né, Deco, que foi algo sem clubismo, né, assim, claro, defendendo os nossos lados, defendendo os nossos... mas sem um atacando o outro, sem um ficar provocando, sei o quê. Foi um papo de altíssimo nível, né? Isso que é muito bom, né? A gente mostrar para as pessoas que você pode ser flamenguista, eu posso ser botafoguense, a gente pode conversar sobre ambos os times e isso não gerar nenhum tipo de conflito ali dentro, né? Com certeza. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, seu público, né? Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui. Cara, a gente já teve o nosso momento de clubismo, né? Claro. Quando somos adolescentes, aí não há erros nos nossos clubes, né? E a partir do momento que a gente escolhe uma profissão, né, dessa, de cobrir times de futebol, né, você tem que agir com sensatez, com educação, com respeito, né? Porque ali não somos inimigos, somos rivais, né? Assim que eu vejo. Né? A gente, antes do jogo, a gente brinca, a gente troca ideia, cada um se dá uma zoadinha. Exatamente, é normal. Né? Sempre com respeito, que eu falo pro pessoal, a zoada é normal. No momento o Flamengo não vai muito bem, né? No ano de 2023, vocês estão vibrando aí, mas faz parte, né, do futebol, é isso. Um dia você está muito bem, outro dia você está muito mal. Hoje o Botafogo está aí na liderança, né? O Flamengo está já 9 pontos do Botafogo. Isso, né, é importante. coisa aí. Mesmo se o Botafogo, eu acho que o Botafogo não briga pelo título brasileiro, tomara que eu me surpreenda, eu ficarei muito feliz caso eu tenha essa surpresa lá em dezembro. Mas você abrir 9 pontos de um rival como o Flamengo, isso te dá uma gordurinha no Campeonato Brasileiro. Sim, é o mais importante, eu acho, que isso. Não, com certeza. Não só o Botafogo, como os rivais, né? Tem vários aí confiando, né? O Cruzeiro começou o ano muito bem, né? Apesar de ter perdido o primeiro jogo pro Corinthians, agora vem de 3 vitórias consecutivas, né? Um time que acabou de subir da segunda divisão.
Cara, o Palmeiras que já vem aí nessa pegada já há um bom tempo, né? E ninguém esperava, sinceramente, acho que ninguém esperava que o Flamengo caísse de tal maneira. Eu esperava que o Flamengo não fosse bem devido a algumas questões, se você me perguntar, eu já falei algumas vezes, da questão de planejamento do Flamengo, né? De departamento de futebol. E isso, para mim, está sendo diferencial para que esse ano do Flamengo seja muito ruim. Né? O Botafogo já com a SAF está dando uma crescida, né? Teve a paciência, apesar, pelo pouco que eu acompanho do Botafogo, o torcedor queria a cabeça do Luiz Castro. Eu era um deles. Mas ainda bem para o torcedor botafoguense que houve a manutenção, mas eu sempre acompanhei os trabalhos do Luiz Castro e geralmente foi assim, começa mais ou menos e depois vai crescendo com o decorrer, né, do trabalho e está fazendo um ótimo trabalho no Botafogo, né? Ontem mesmo uma vitória em cima do Atlético Mineiro com o time titular, conforme você falou muito bem no off. E o Botafogo com um time alternativo, para você ver como o trabalho está sendo bem feito, né? Sai titulares, entra reservas e o nível não baixa, né? Isso é muito importante, né? O que está acontecendo com o Flamengo? O Flamengo esse ano disputa a Recopa, perde, disputa a Supercopa, perde, vai para o Mundial, problemas de arbitragens ou não, o Flamengo acaba caindo para o Al Hilal na semifinal. Campeonato Carioca é goleado pro Fluminense na final do Campeonato Estadual. Copa do Brasil perde pro Maringá, que é uma equipe de Série D do Campeonato Brasileiro. A gente está gravando esse vídeo, esse nosso programa, na segunda-feira. Não teve ainda o jogo do Corinthians com o Fortaleza. Se o Corinthians empatar com o Fortaleza, sim, quando você tiver talvez esse vídeo passando, o Flamengo ou está no Z4 ou está uma posição acima do Z4. A galera vai comentar aqui nesse momento onde o Flamengo está no Campeonato Brasileiro. O que está acontecendo? Um elenco que o Flamengo tem, a folha mais cara do futebol brasileiro, um elenco vencedor, que já ganhou tudo, menos o Mundial, e está passando por esse momento horroroso, né, para a equipe da Gávea. Então, foi o que você falou muito bem, né? 2019 até 2022 a gente ganhou muita coisa. Né? Foram 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, Campeonatos Cariocas também foram 2 ou até mais, né? Porque teve enfim, agora não me recordo. Acho que foram 2, sim. E aí, cara, eu acho que foram 3, né? 19, 20 e 21. O Flamengo ganhou 19 e 20, perdeu 21 e 22. Ah, 22 e 23 o Fluminense ganha. Ah, é verdade. 22 e 23. Então, então o Flamengo ganhou o tricampeonato. 19, 20 e 21. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Eu acho que os jogadores se tornam muito grandes no Flamengo. Nada contra eles se tornarem grandes, desde que tenha comando, né? Que os caras vejam que o objetivo principal não é a questão individual, e sim a questão coletiva. Ou respeitar a instituição ao qual ele veste a camisa, dependendo do que conquistaram, né? Outro dia o Olivinha, né, do basquete do Flamengo, perguntado, né, quando o Flamengo foi campeão mundial ano passado, o que eles faziam para conquistar tantos títulos, ele falava que dava um reset depois de cada temporada, como ele não tivesse ganho nada no Flamengo. Isso que é o correto, né? Só que os jogadores do Flamengo, pelo jeito, não, né? Porque toda hora, quando alguém critica os jogadores pela fase que o Flamengo vem passando, não, porque a gente conquistou isso, aquilo outro. Meu amigo, ficou no passado. Somos muito gratos, não há ingratidão. Porém, cara, em qualquer empresa séria, se você não produz no ano seguinte, independente do que você fez no ano anterior, você perde seu trabalho. Sim. Né? Independente do nome. E aí, cara, qual o problema? A diretoria do Flamengo não bota, né, um limite nisso aí tudo. Exemplo é o que aconteceu e para mim foi o fator principal para que o Flamengo hoje esteja nessa situação. Acabou a final da Libertadores, né? O Flamengo não foi bem naquele jogo, a gente tem que ser bem sincero. O Flamengo com a mais em cima do Atlético Paranaense. Já não jogava bem desde a semifinal contra o Vélez, que o Flamengo ganhou de 4-0. Foi o último grande jogo do Flamengo, eu tenho que ser bem sincero aqui. O Flamengo não fez 2 bons jogos contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, tanto que chegou uma disputa de pênalti. Há uma bola de perder o título, né? Se o Fagner faz o gol, o Corinthians era campeão. Exatamente. Não, ainda teria o outro pênalti. Porque só o Felipe Luiz perdeu. Isso. Mas, cara, com certeza seria bem difícil, né? Bem difícil. E o Matheus Vital perde o pênalti no não, acho que o Fagner perde o pênalti decisivo, né? Não, foi o quarto. Foi o quarto? Depois bateu o Yuri Alberto. Isso. Foi o último. Isso. Aí bateu um jogador depois, acho que foi o Maicon, e depois foi o Matheus Vital. Isso. Foi o segundo
no Quem Errar Perde. Entendi, no 1-1. E aí, pô, graças a Deus o Fagner perdeu. E eu não vou mentir pra você, não. Naquele momento eu até vibrei mais naquele título do que o da Libertadores, que foi um jogo extremamente morno. Né? O Flamengo tava com um jogador a mais. Cara, mas parecia que o Atlético Paranaense estava com um jogador a mais. Mas também, em compensação, não atacava muito. E o Filipão ainda nos ajudou, que botou o Terãs no banco de reservas. Quando o Terãs entra no segundo tempo com 30 minutos, ele começa a encontrar problema. alguma facilidade. Até teve o último lance, eu estava em frente, uma falta do Terãs, que o Santos fez uma ótima defesa, né? E aí você vê que acontece muitas coisas erradas. O Santos, que foi considerado ano passado um excelente goleiro, né? Uma das peças hoje muito mal no gol do Flamengo, né? Ontem falhou novamente. Né? Então isso aí é apenas um exemplo. Não é só o Santos que está mal, tem outros jogadores muito maus. E depois desse título, dia 29 de outubro, entram lá dentro do vestiário e falam, agora estamos de férias. Jogadores, nunca vi isso. Jogadores falaram isso? O próprio Gabigol, acho. Aí ele dá uma entrevista, né? Se não me engano, falando assim, agora que eu fiz o gol, eu vou tirar férias. E aí, acho que foi o grande problema do Dorival. Pelo que eu entendi, né? Ele não acabou se mantendo por causa de algumas declarações, né? E depois, no jogo do Juventude, o Flamengo acabou empatando, acho que aquele jogo no finalzinho, ele falando que o torcedor estava sendo muito rígido com aqueles jogadores que conquistaram tudo pelo Flamengo, e na verdade quem estava jogando ali eram os reservas. Né? Os titulares se deram férias, só foram jogar contra o Avaí, que era o último jogo, que era a despedida do Diego Alves e do Diego Ribas. Ou seja, os jogadores mandavam e desmandavam, né? Então o Gabigol pode jogar contra o Avaí, o Davi Luiz, o Thiago Maia, mas nos outros jogos anteriores não podem jogar. Então, cara, falta de comando, né? Eu falei, isso aí não vai dar certo. E desde então eu tô batendo nessa tecla. Aí o Flamengo contratou o Vitor Pereira. Eu falei, esse cara vai dar um jeito aí. Né? Acho que chegou lá, viu uma bagunça danada. O objetivo dele era o Mundial, perdeu o Mundial. E aí, cara, depois que ele perdeu o Mundial, ele começou a fazer um monte de modificação. Porque o time que o Flamengo utilizou até o Mundial era parecido com o do Dorival. Salvo as mudanças na lateral direita, que o Vitor Pereira acaba errando no jogo do Al Hilal, né? Aquele primeiro pênalti, ele bota o Mateuzinho. Se bem que botar o Mateuzinho e Varela ia dar na mesma. Ia dar na mesma. Os dois então Rodinei fez muita falta, né? Fez muita falta. Pior que o torcedor criticava o cara. Eu falei, gente, o problema do Rodinei nunca foi saber jogar bola. Ele sempre soube jogar muita bola. Jogador extremamente qualificado. O problema dele é ser profissional. Se o cara não se cuida fora de campo, não adianta, cara. Quem é profissional de alto rendimento sabe disso. Se não tem boas horas de sono, se não come bem, se quer quebrar direto na noite, não vai conseguir. Exatamente, cara, não vai conseguir. Outro dia mesmo, fui dormir tarde, acordei cedo, fui pra academia pra correr, o que eu conseguia 16, não tava conseguindo 16, consegui 15. Imagina um atleta de alto rendimento, cara. Entendeu? Os caras acham que é brincadeira isso, não é. Você se cuidar, já diz tudo. Por isso que agora o São Paulo, ele não tá dando folga pros caras. Ele tá botando os caras pra treinar de manhã cedo, alimentação e tal, tá cuidando pra ver se eles recuperam. Mas pegar o carro andando agora é mais difícil, né? É muito mais difícil. Não tiveram planejamento. Então, o erro todo é da diretoria do Flamengo. Começa pelo presidente do clube, logicamente. É ele que tem o poder da caneta. Né? Você está vendo que os comandados dele não estão ajeitando aquilo ali, está no ciclo vicioso, e a gente está indo para o buraco cada vez mais, agora, conforme você falou muito bem, podendo entrar na zona de rebaixamento logo mais. Meu amigo, tem que mudar, né? Tem que mudar, não pode manter. E aí os jogadores estão aí nessa, né? Parece, não sei se estão cansados, se estão fora de forma, se estão desestimulados. Enfim, quem tem que ver isso aí é a diretoria do Flamengo. Você acha que as demissões dos técnicos que começam... Eu não coloco da saída do Dorival como uma demissão, é uma opção de você renovar ou não o contrato. Eu não coloco como uma demissão e o Flamengo optou por não renovar o contrato do treinador e eu acho que é do jogo, né? Você continuar ou não com o trabalho. Mas todas essas demissões, porque o Flamengo, se você pega desde lá da saída do Jorge Jesus, que foi, a gente pode até analisar isso, uma contratação que foi aleatória, não foi algo estudado pelo técnico, pelo menos a minha visão de fora é essa, depois eu quero saber a sua, porque parece que tudo que é feito no Flamengo é feito meio que no empirismo. Não é algo que é estudado, com uma avaliação de um scout, olha, a gente tem esses jogadores tal, a gente pode contratar um técnico que vai jogar da maneira tal, é meio que no acerto e erro, a gente tem grana para pagar esse técnico aqui. É o Sampaoli. Vamos contratar o Sampaoli porque ele já treinou time A, time B, time C. É um técnico ofensivo e dane-se. Parece que o Flamengo funciona muito assim no futebol. E vai dar certo porque você tem mais grana. Você tem muita grana para gastar. E quando você tem mais recursos, você tem as chances de você acertar é muito maior porque você contrata
3, 4 bons jogadores. De 3, 4 bons jogadores, 2 vão dar certo. E você vai melhorando e qualificando o seu time. Mas a estrutura toda do meio, eu quero saber a opinião de um flamenguista, um jornalista flamenguista que acompanha o Flamengo, para ver se eu tô certo nessa minha análise acompanhando de fora. É que tudo bem que no Flamengo é feito assim. Vamos ver se vai dar certo. O técnico, qual o técnico do momento? Esse aqui? Vamos trazer esse aqui. Até mesmo o Jorge Jesus, que deu muito certo, não foi uma contratação pensada no que ele pode entregar. O Flamengo meio que trabalha na base empírica, sem ser uma gestão profissional dentro do futebol. Eu concordo com você. É só você pegar o início da gestão do Flamengo, né? Quando eles chegaram, a gestão já faz um trabalho muito bom financeiramente, já desde 2013, só que ficava naquele quase, né? Sempre no quase, aí pintou aquela piada do cheirinho e tal. E aí, em 2018, veio a eleição com o Rodolfo Landim, que se tornou oposição ao Bandeira de Melo, que eles eram até aliados, política faz com que isso aconteça. E aí eles falaram, a nossa bandeira é o seguinte, ganhar tudo no futebol. O que eles não conquistaram, a gente vai manter o financeiro e vamos ganhar no futebol. E realmente eles foram muito bem nas contratações, né? Para mim, tem um pouco de sorte também, porque os primeiros nomes que pintaram para contratações de jogadores do Flamengo, por exemplo, para o ataque não era o Gabigol, era o Pablo, né? Do Atlético Paranaense. O que aconteceu para ele não vir? O São Paulo fez uma proposta maior pelo Pablo. E o Flamengo não quis entrar em leilão. Falou, tá bom, então leva o Pablo. Aí pintou a oportunidade do Gabigol. Aí trouxeram o Gabigol. Eu nunca, vou ser bem sincero, nunca fui muito fã do Gabigol. Acho ele bom jogador. Mas os problemas extracampos e talvez do jeito dele, né, me incomodavam um pouco. Que é maneiro, o Flamengo precisa de um jogador assim. Tudo bem, cara, precisa. Mas isso aí também às vezes pode ser ruim, pode ser nocivo. Tem os dois lados. Até então estava funcionando muito bem. Já esse ano aí, já o negócio já não está funcionando tão bem. Então, aí depois veio... O Flamengo queria o Rodriguinho, que era do Cruzeiro, acho, na época. Pista. Não sei se era do Cruzeiro. Não era do Cruzeiro. Tava no Corinthians saindo para ir para o Cruzeiro. Exatamente. Aí houve algum problema lá com o empresário do jogador, não conseguiram chegar a um denominador comum do salário. Trouxeram o Arrascaeta. Era o plano B. Plano B, o Arrascaeta. Entendeu? Que sempre foi um sonho que eu tinha. Eu acompanho o Arrascaeta desde a defesa do Uruguai. O cara arrebentava. No Cruzeiro, então, nem se falava. Aí conseguimos lá, devido àquela questão da parte financeira do Cruzeiro. E aí veio depois o Bruno Henrique, também sempre foi um sonho meu de vê-lo no Flamengo. Ele, o Bruno Henrique e o Arrascaeta sempre foram um sonho meu. O Bruno Henrique acompanhei desde a época do Goiás, acompanhei no Wolfsburg, né, no Santos. É um cara que sempre me mostrava ser um cara decisivo. Não era um cara extremamente habilidoso, mas de muita velocidade, de finalização. Falei, esse cara vai dar certo aqui. E não deu outro, né? E o Flamengo fez aquele ano mágico em 2019. E aí, cara, ele contrata esse monte de jogadores e traz o Abel Braga, vai entender. Mostra que, sinceramente, os caras que estão ali no departamento de futebol não entendem rigorosamente nada. Vão trazer um monte de jogador ofensivo. O DNA do Flamengo é ser um time ofensivo. Vai trazer um treinador reativo, que é o Abel Braga, que dá a bola para o adversário e joga com as linhas baixas. Atrás da linha, né? Com bloco baixo. Eu falei, cara, não vai dar certo, né? Aí ele faz aquele sistema de jogo dele, bota o Arrascaeta no banco de reserva pro Diego, cara. Não, e fala que o Arrascaeta, né, tem até aquela entrevista histórica, né, que ele fala que o Arrascaeta não foi ele que pediu. Então, exatamente, é um absurdo completo. Falou que ele pediu só o Bruno Henrique, eu acho que nem o Gabigol ele pediu. Mas aí, o Flamengo, aos trancos e barrancos, ganhou o estadual até com o Abel. Foi o Abel, o Abel ganhou uma e o Jorge Jesus duas, por isso que eu falei, achei que era duas e duas. E aí, depois do Flamengo ganhar, né, chegar assim, em primeiro lugar da fase de grupos da Libertadores, foi até um empate contra o Peñarol lá, o Flamengo com um jogador a menos, o Pará foi expulso. Aí houve um problema no jogo entre o Flamengo e o Atlético Paranaense, que ele arranjou uma treta com a torcida. O Atlético Paranaense com o time todo reserva, o Flamengo teve dificuldade de ganhar dos caras e ganhou, ganhou de virada e no finalzinho, assim, 53, a torcida irada com o Abel, meio que... Aí os jogadores se unem ao Abel, o torcedor ficou mais irritado ainda. E aí dizem que houve um problema lá. Teria um jogo entre Flamengo e Fortaleza e a diretoria do Flamengo iria se meter no trabalho do Abel. Ele falou que não aceitaria aquilo e pediu demissão. A história é essa. Não sei se procede ou não. E aí, cara, os caras começam a procurar treinador e... aí veio o Jorge Jesus. Ninguém sabia que era o Jorge Jesus. Foi assistir um jogo Atlético Mineiro e Flamengo. Até o Abel era treinador do Flamengo. Perdemos de 2-1. Ele tava conversando com o Atlético Mineiro na época, Falaram que o Vasco também procurou. Enfim.
Aí, cara, foi o nome que veio. Ninguém conhecia aqui, né? Aí eu fui pesquisar. Aí vi jogadores lá como Júlio César, falando muito bem dele, todo mundo falando muito bem dele. E no início, cara, o Flamengo, o primeiro jogo, acho que ele mete 6-1 no Goiás, no Maracanã. Né? Até tomara que seja um divisor de águas agora, que o próximo jogo é Flamengo e Goiás, agora quarta-feira. E o Jorge Jesus faz o 6-1, né? Mas depois começa a ter alguns resultados não muito bons, né? Não é que perdia, mas foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Tomou um gol no finalzinho. Perde nos pênaltis, né? Perde nos pênaltis. Jogava o Rony naquela época, o Santos agarra um pênalti do Diego, que ele não sai nem do gol naquela época. E aí o Flamengo vai pro Equador, exatamente. Pro Equador, esse jogo eu vou. Lá em 2019 eu viajei muito, cara, muito, muito. Aquilo que eu tava falando no off pra você. Era aquilo de, cara, eu falei, esse é o ano, tem que ser esse ano. E aí a gente vai pro Equador. Aí chega lá, vem a escalação, né, cara? E Guayaquil é complicado, torcida do Emelec. Pô, cara, clima hostil pra caramba, nego tacando moeda, tacando um monte de coisa em você. Aí 2 caras se infiltraram lá pra assistir o jogo na nossa torcida, depois que acabou ficaram sacaneando, né? Quase o nego pegou os caras na pancada, o policial teve que tirar. E passar no meio da torcida dos caras, porra, não tinha nem posicionamento direito. Enfim, o Flamengo perde 2-0, poderia ter perdido de 3, houve um lance lá, do Bruno Henrique, e ainda bem que o VAR não deu pênalti. Se fosse 3-0 ficaria muito mais difícil. E aí, cara, torcedor irritadíssimo. Por quê, cara? 38 anos sem o Flamengo conquistar nada. Gastando pra caramba de novo. Exatamente. Aí todo mundo... E eu tava no hotel do Flamengo. Todo mundo, vamos esperar esses caras, vamos esperar. E o Diego tinha quebrado a perna, não sei se você lembra disso. Lembro. Numa entrada do cara. E eu acho que ali, cara, infelizmente, Deus sabe o que faz. Naquele lance ali, naquela situação, né? Infelizmente, com a lesão do Diego, o Jorge Jesus acabou encaixando um time. Né? Porque também houve depois a saída do Cuejá, né? Do Léo Duarte, que jogou aquela partida. Por exemplo, ele botou o Rafinha de meio-campista naquele jogo, com o Rodinei, Léo Duarte, que nunca achei um grande zagueiro. E aí a torcida cobrou ele. E quando chegaram, eu estava do lado, cara. Geral cobrando. Aí um rapaz lá, que também era Jesus, chega aqui, seu Jesus, fala aqui com o senhor. O senhor tem que entender que isso aqui é Flamengo, isso aqui o senhor não inventa. Botar a lateral para jogar no meio-campo. E o que importa para a torcida do Flamengo é ganhar a Libertadores, não é brasileiro. Porque lá, talvez para os portugueses, agora acho que não, porque o Jesus foi o primeiro que deu certo aqui. Para eles, o que importava era o nacional, né? É o que mais importa lá. Então ele achou que mesma coisa. Meio que não ia tão bem, ou poupasse ali para jogar o brasileiro a Vera e recuperar seria melhor. E aí ele se ligou, né? E o Flamengo, a torcida do Flamengo fez uma excelente festa no jogo de volta, acabamos passando naquele 2-0, né? Disputa de pênaltis, e ali acho que houve uma mudança de chave. Ainda houve uns resquícios, né? Do jogo posterior, que foi Flamengo-Bahia, que tomamos de 3-0. Que também improvisa nesse jogo, se eu não me engano. Foi estreia do Felipe Luiz, jogou mal pra caramba, o torcedor já tava xingando pra caramba, trouxe esse cara, sei que não joga mais nada, já tá aposentado, não sei o quê. E também o Diego Alves erra, com saída de bola nos pés, mas o Jesus tinha uma coisa de bom, tá? Quando ele errava, no jogo seguinte ele não cometia mais aquele erro. Que foi a questão desse jogar com o Rafinha. Ele nunca mais jogou com o Rafinha no meio campo. A Rafinha de lateral e ponto. E a questão do goleiro. O Diego Alves não saía mais com os pés. Era só bicão. Se viesse para ele, ele chutava. Mas tratava de sair sempre com os 3, né? Abria o Pablo Mari de um lado, o Rodrigo Caio do outro, com o Arão fazendo a saída de 3 ali. Era assim que o Flamengo jogava, né? E o Gerson se aproximava para fazer o 3-1, geralmente, né? Lá atrás. Então, isso era o lado bom dele. Mas, o que acabou acontecendo, respondendo a sua pergunta, girei muito. Quem trouxe o profissionalismo, e naquele momento que o Flamengo estava ganhando tudo, o torcedor não sabia. Era o Jorge Jesus. Porque quando ele chega, ele traz sua comissão técnica toda, pega a chave do ninho do urubu, fecha o ninho do urubu e fala, agora quem manda aqui sou eu, ninguém mais entra. Então a diretoria de futebol do Flamengo está a par daquela situação. E a gente sente esse baque quando Jesus sai do Flamengo, e aí eles trazem o Domenech. E aí não era a mesma coisa que o Jorge Jesus, e aí escancarou aquela bagunça toda. Começou a bagunça, depois o Flamengo ganhou o Carioca do Fluminense. O Flamengo ia disputar um torneio em Brasília, contra o Atlético Goianiense, Goiás. Era até aquela época da pandemia. E aí a diretoria resolveu dar férias para os caras. Como deu aqui. 10 dias de férias. Pô, aí os caras vão voltar como para o Brasileirão? Né? Mortos em relação à parte física, né? Os caras estão
Exatamente. Não são atletas naquele momento. Exatamente. E aí, depois disso, ô Thiago, o Flamengo fica naqueles altos e baixos, sai o Domenech, entra o Rogério, e aí tem um jogo lá, o Flamengo próximo da tabela, contra o Ceará, que a torcida vai unindo do Urubu e cobra os caras direto. Até houve um problema até do Diego Ribas com o jornalista lá, Vini Casagrande, do Dia e tal. Enfim, eu acho que aquilo ali alertou os caras, velho. Acho que mexeram com o brilho dos caras. Eles começaram a jogar bola de novo. E aí o Flamengo acabou sendo campeão naquele lance do início. Essa briga é aquela que... A reportagem do Vene que coloca que o Flamengo tinha alguns jogadores que mandavam no elenco? Acho que era isso. Acho que era isso, né? Não me lembro direito. Até que depois, no final do jogo, os caras fazem videozinho. Eu acho isso, cara... Tipo assim, responder pros caras, a gente tem que responder pro torcedor, pra instituição. Entendeu? Ele é jornalista, ele tem que fazer o trabalho dele. Sim, claro. É aquilo. Se o cara acha que ele fez alguma coisa que não procede, conversa com o cara depois e fala, vem cá, como é que tu fala isso e tal. Mas é o trabalho dele, é jornalista. Nós somos jornalistas, então temos que falar o que nós sabemos. Exatamente. Infelizmente. E aí ele mexe com o brilho deles, né, Thiago? E mexendo com o brilho deles ali, eles ganham novamente. Lógico, é ótimo ganhar título, mas a que ponto aquilo tudo é bom? Então, eu falava sempre que, independente do título do Rogério Ceni, ele deveria sair do Flamengo. E mantiveram. Porque o título foi de uma maneira... O Inter não foi... Não, o Inter não foi campeão por milímetros. Do Edenilson. Tanto quando eu faço pós-jogo, os caras falando assim, pô, não parece nem que tá feliz. Cara, que eu fiquei incrédulo. Aliviado, né? Exatamente. Fala assim, caraca, cara, por um triz eu achava que o Flamengo não ia ser campeão. Né? Entendeu? Então, tava incrédulo ali naquele momento, não tinha nem como comemorar pra caramba, né? Porque o Flamengo, nunca vi o Flamengo ser campeão com uma derrota, né? Lógico, é o campeonato inteiro você percorre, né? Mas, porra, é complicado pra caramba. E aí eles mantiveram. E aí ganhou a Supercopa e ganhou... ele ganhou com o Carioca também pro Flamengo. Supercopa e o Carioca. E aí ele foi depois demitido, entrou o Renato começou bem. É isso que eu te falo. Não dá para saber o que acontece internamente no Flamengo. Depois que o Renato tá lá, o Flamengo tá super bem. Aí saiu o Gerson, entrou o Andrés. Andrés, sempre falei nas minhas análises, o Andrés nunca foi volante. Andrés é um 10. É um 10, cara, sempre foi. Aí, meio que assim, talvez conversaram com ele, olha, você pode jogar aqui, mas não vai entrar hoje no lugar do Everton Ribeiro do Arrasca. Cara, mas tudo é competição. Se o cara tiver melhor do que o Everton, tem que entrar no lugar do Everton, do Arrasca, tem que entrar. Futebol o cara tem, sempre teve. E, cara, eu acredito que, devido a essa teimosia, o rapaz acabou cometendo, para mim, o maior erro na história do Flamengo, que foi aquele erro do gol do Davidson, né? E ele é taxado até hoje, né? Exatamente. Taxado até hoje. Mas aí foi pro Fulham, botaram ele na posição que ele deveria jogar, atrás do 10, com liberdade. O menino jogou pra caramba, até quebrou a perna agora. Tá né? comendo a bola lá. E sempre comeu a bola, né? Desde a época do Manchester United, ele sempre foi um baita jogador, cara. Ele tem personalidade, tá? Ele tem muita personalidade. É bom jogador, apesar que o torcedor do Flamengo fala, porra, Deco, fala bem. Cara, tem que ser honesto. Mas ele é bom jogador, sabe jogar. Mas sobre o Renato, o Flamengo estava super bem até o jogo do Atlético Paranaense, que a gente foi eliminado no Maracanã, que perdemos de 3-0. A partir dali aconteceu alguma coisa no último mês que ninguém entendeu nada. Entendeu? Então tem coisas no Flamengo que a gente não sabe o que acontece. Acho que é o que eu falo, é falta de profissionalismo, é falta do gerente de futebol, do CEO de futebol, que esteja no Ninho do Urubu com a chave, que era o Jorge Jesus naquela época, né? Para tomar conta. Então o Flamengo está vivendo isso. A única hora que o Flamengo foi muito profissional foi quando teve o Jorge Jesus. Ou seja, a nossa diretoria não é nem um pouco profissional. A gente não tem hoje os melhores profissionais. Ô Deco, você falou dos jogadores, prestei bastante atenção no que você falou e assim, é uma explanação muito lógica do que está acontecendo com o Flamengo. E me veio uma pulguinha aqui na cabeça. Não tem pulguinha, né? Tem que colocar piolho na cabeça, porque por situações bem lógicas, né? Você acha que os jogadores do Flamengo, por tudo que eles conquistaram, eles estão se sentindo, isso não todos, né? Não vou generalizar, mas alguns, eles estão se sentindo maiores do que o Flamengo, instituição? Eles não aceitam que um técnico os coloque no banco, que um dirigente os cobre, que a torcida questione, porque... Quando a torcida questiona, eu vejo sempre os jogadores olhando assim com uma cara assim, pô, tá me questionando, pô. Eu sou fulano. E os técnicos, na hora que eles precisam dar aquela cobrada, os jogadores também falam, pô, meu filho, você quer me cobrar? Ganhei tudo aqui. Você acha que tá na hora do Flamengo dar uma refrigerada no elenco também? Vender um jogador tal, vender fulano, beltrano, ciclano e tentar remontar
um Flamengo vencedor, porque, repito o que eu falei agora há pouco, dinheiro tem, 1 bilhão de faturamento, o Flamengo tem dinheiro para remontar o time na hora que ele quiser. Mas você acha que nessa hora, que nada tá dando certo, ter uma posição extremista e talvez é o momento que você não tenha um diretor de futebol, que você não tenha um vice-presidente de futebol, um presidente que queira fazer isso, talvez atrapalhe, porque da maneira que tá, os caras estão se achando acima do técnico que pode cobrar, do dirigente que pode cobrar, até mesmo do próprio torcedor? Eu concordo. Eu acho que passou da hora dessa reformulação. O jogador não está se achando só acima do presidente, do diretor de futebol, do torcedor. Ele se acha maior do que a instituição, cara, que é pior. E aí a gente está vendo os resultados, né? Então, detectar, por isso que a gente fala, se essa diretoria não tem capacidade, a que o presidente do Flamengo os colocou para cobrar desse elenco, para dispensar entre aspas, né? Vendê-los para gerar um dinheiro, porque tem muitos jogadores valorizados ainda, que não querem mais nada, né? O Flamengo está fadado a ficar durante um bom tempo nessa situação, cara. Não acho que vai cair, mas, cara, periga do Flamengo não entrar numa Libertadores direta, e talvez para uma pré-Libertadores, porque vão 8, 9 clubes, né? Periga do Flamengo cair numas oitavas de final para o Fluminense, que vem jogando melhor do que o Flamengo. Periga o Flamengo ir para o segundo lugar no grupo na Libertadores, né? Perder um primeiro lugar para o Racing, que é um time extremamente limitado, e pegar um time mais forte na oitava de final, e aí também ser eliminado. E aí, cara, como é que faz? Né? E o presidente não está vendo isso? Então tá mais do que na hora. E é o que eu falei para os meus ouvintes lá. Cara, sendo sincero e realista, esse ano é muito difícil que aconteça o que aconteceu nos outros anos. O negócio tá mais feio do que era. Tem mais concorrentes, né? Também, mas o Flamengo também tá mais bagunçado, já. Já era bagunçado, tá mais bagunçado, porque a gente não vê ninguém, rigorosamente ninguém render. Entendeu? Ninguém tá rendendo no Flamengo. Então, como não tem ninguém rendendo, eles têm que fazer uma análise bem minuciosa. Eu vi ontem até na cara do Sampaoli, vi uma cara triste, chateado, sabe, cara? Parecendo assim, incrédulo com o que tá vendo. Porque uma coisa é o cara ver um negócio de fora para dentro, de fora para dentro, né? Agora ele tá vendo de dentro, né, cara? Entendeu? Uma coisa ele achar que o que tá vendo assim, não, chegando lá eu resolvo, esse cara joga muita bola. Exatamente. E tá vendo que o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo, cara. Então tem muito jogador, talvez, que se acha. Isso acaba infectando outros jogadores de maneira negativa. Não quer dizer que eles não queiram nada, mas os caras vão desanimados, porque fala, porra, esse cara aqui não quer nada, como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou ganhar? Vou ter que fazer o máximo, mas o jogo é coletivo, são 11 contra 11. E se uma ou duas peças não funcionam, ou até 3, o negócio desanda, cara. É natural. Exatamente. Você vê, às vezes, num erro, como aconteceu o erro do Santos, cara. Só ele errou. O cara cruza, o Vitor Roque dá um toquezinho, o Santos tá lá, provavelmente fazendo uma função que o São Paulo solicitou, que não é a dele, então ele tá meio... Já aéreo. Tá inseguro, porque tá errando pra caramba. Ele tá meio aéreo. Pô, será que eu saio? Será que eu não saio? Aí, pô, foi sair, não tinha nenhum jogador do Atlético Paranaense lá. Ninguém entendeu por que ele saiu. E aí acaba a bola entrando. Entendeu? Então o torcedor já tá desesperado pra saída do Santos. Infelizmente ele teve essa lesão, né? Não queríamos que fosse assim. Deve entrar outro. Vamos ver, cara, o que vai acontecer. Mas tá longe do problema do Flamengo só ser goleiro. Porque o Flamengo também cria as oportunidades e não faz gol. Você acha que o Rossi vai ser titular do Flamengo? Cara, não vou mentir pra você, não. Não conheço ele muito bem. Os jogos que eu vi foram jogos do Corinthians. Ele é um excelente pegador de pênalti, né? Mas não adianta só ser pegador de pênalti, né? O Santos chega no Flamengo com uma história de pegador de pênalti e no Flamengo não consegue ter a mesma coisa. Pois o torcedor do Flamengo achava isso, que o Santos não era pegador de pênalti. Eu sempre falei, cara, acompanho desde o Atlético Paranaense. Sempre foi, cara. O goleiro acertava todos os lados praticamente. Sempre foi ótimo. Não sei o que acontece às vezes com um certo jogador no Flamengo, chega aqui, desaprendem, param de jogar. Não sei se é pressão, não sei o que é, a parte interna, mas está mais do que na hora. O que eu acredito que possa fazer se a diretoria der carta branca para o São Paulo? É o Flamengo fazer uma mini reformulação agora, dispensar uns 4 ou 5, contratar uns 4 ou 5, não vai dar para tirar todo mundo e colocar todo mundo. E aí, cara, ver o que vai dar para fazer, chegar em colocações boas. Porque agora no brasileiro, cara, 4 rodadas já tá 9 pontos. Porra, vai ter que remar contra a maré muito, né, para chegar próximo dos times que estão à frente. E, cara, ainda tem uns matas-matas que podem tudo acontecer, mas reforços só depois que o Flamengo, por exemplo, Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Flamengo pode estar eliminado.
que vai sobrar vai ser a Libertadores. Né? E aí, como é que faz? De repente, igual você falou, pode estar passando em segundo lugar e dependendo da situação, o Flamengo pode cair da primeira fase da Libertadores, que o grupo tá bastante equilibrado, né? Acho mais difícil isso. Também acho improvável. O Flamengo tem mais time que o Alcas a jogar no Maracanã. Eu acho que esse empate aí deu uma boa guinada. E agora tudo depende. Se passar agora do Nublense, agora, o próximo jogo lá, apesar que eles deram um problema lá pro Alcas, é um time que constrói muito, mas tem dificuldade nas finalizações. Mas do jeito que esse Flamengo tá jogando, né? Tudo é possível. Mas vamos ver. Eu acho que o Flamengo tem tudo para passar, mas o problema é até segundo lugar. Mais preocupado com a Copa do Brasil, né? E o Brasileirão. Né? E aí vai sobrar isso aí. Então a gente só vai ter jogadores novos a partir de 3 de julho. Né? E aí depois, no final do ano, aí sim tem que haver uma reformulação maior. O problema é que essa diretoria do Flamengo, as contratações têm que ser para metade do ano, que é a melhor janela. Eles têm que estar ligados que a nossa janela é diferente da Europa, cara. Entendeu? O nosso campeonato está na metade. Agora ele vai reforçar o elenco todo, talvez para disputar rigorosamente nada, cara. Entendeu, Thiago? Então é extremamente complicado isso, cara. Não, e é complicado. E indo até pelo lado de Jorge Sampaoli. Entendendo que a diretoria do Flamengo passa e conhecendo como que é o Sampaoli, você acha que o Sampaoli, em relação a uma crise, algo que pode acontecer em relação ao Flamengo, cara, se ele não se o próprio Sampaoli, a gente vendo como que funciona a carreira dele, se o Flamengo não conseguir encaixar, eu não duvido nada que ele peça o boné. O próprio Sampaoli. Porque ele é muito temperamental. Ele é muito temperamental. Então, se os resultados ele não se sentir confortável dentro do Flamengo, eu não duvido que o Sampaoli também ele peça demissão. Ou até mesmo a diretoria, se ele não der resultado, vamos descontar em cima do técnico de novo. Não vamos mudar, vamos trocar de técnico de novo. É muito complexo, cara. Assim, é uma parada surreal que parece que acontece internamente no Flamengo. Ontem não vou colocar a culpa no São Paulo, ele praticamente não errou. A torcida não queria o Vidal, ele tirou o Vidal. A torcida queria a manutenção do Pulgar, o Pulgar jogou. Precisava botar alguns garotos, ele botou. Né? Até na hora da substituição. Acabou de sair uma informação que o Flamengo com muitos jogadores machucados. Agora foi o Thiago Maia. Problema no quadríceps. Provavelmente deve jogar o Vitor Hugo. Eu espero que ele comece a dar mais oportunidades para a garotada, que é uma das críticas da torcida do Flamengo. Porque os medalhões não estão jogando rigorosamente nada, né? Então que ele dê oportunidade. O único erro dele, para mim, ontem, foi a insistência dele com o Marinho, que não está jogando rigorosamente nada. Tem um menino, Matheus Gonçalves, que é excelente jogador, e por que não dar a oportunidade? Né? Agora vamos ver o goleiro Matheus Cunha, que provavelmente será o goleiro titular, que a torcida do Flamengo já queria há muito tempo, a entrada do goleiro Matheus Cunha, que é um goleiro que sabe jogar melhor com os pés, que é o que o São Paulo ele quer. Né? Mas eu não sei se o problema é só o goleiro. Eu já falei sobre a questão do nosso preparador de goleiros, que eu não vejo ele o cara que o Flamengo deveria ter. Eu acho que o Flamengo deveria ter um preparador de goleiros melhor do que o que tem lá hoje. Talvez o próprio São Paulo indicar, porque o preparador de goleiros do São Paulo tem que ser diferente, porque o cara tem que saber jogar muito bem com os pés e saber realmente onde que ele quer, porque o preparador de goleiros é o treinador do goleiro. Sim, claro. Entendeu? É ele que escolhe o cara que vai jogar, né? Não é o São Paulo. O São Paulo tem um treino específico dele. Então, cara, na minha visão, o Flamengo deveria trazer um treinador de goleiros que fosse o que o São Paulo quer. Porque eu não acredito que esse do Flamengo trabalhe o que o São Paulo quer. Porque teve o jogo lá do Botafogo mesmo, o goleiro tava quase no meio campo. Aquilo foi surreal, cara. Surreal, nunca vi isso. Também nunca vi. Nunca vi aquilo ali. Eu me senti no futsal ali. Pois é. Era melhor ter trazido o goleiro lá do futsal, né? Pra jogar ali no goleiro. Ou ter colocado, sei lá, o Davi Luiz de goleiro ali. Porra, porque... porque já que ele queria ter alguém ali jogando como goleiro linha, coloca o Davi Luiz, sei lá, coloca o Pedro jogando ali pra trabalhar mais a bola, ou um volante pra trabalhar. Que aquilo ali eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto um goleiro com uma linha tão alta pra construir uma jogada. Eu nunca tinha visto. É verdade. Como ele quer isso, pra mim ficou muito nítido esse gol que o Flamengo tomou do Atlético Paranaense, que ele não sabia o que ele tinha que fazer. Ele tava quase no meio da grande área. Foi bizarro. Entendeu? Cadê o goleiro? O goleiro não tava ali, cara. Inacreditável. Qualquer toquezinho como aconteceu pro gol, era gol. Entendeu? Então a gente já sabia que um negócio desse uma hora ia dar errado. Poderia ter dado contra o Botafogo, que teve uma bola que o Tiquinho bateu. Tiquinho bateu, né? Não pegou a curva que deveria.
porque ali já acabaria com todo esse tipo de situação. E não só o Santos seria criticado. Tanto é que no segundo tempo contra o Botafogo ele zera a rota dele, que ele o Santos não joga mais, fica mais ali dentro do gol. Exatamente. Ele não jogou mais à frente. E o Flamengo, com um jogador a mais, ele não usou essa tática que no primeiro tempo usou. Exato. Então já no intervalo ali já deve ter dado aquela... Deu, com certeza. Já resetou um pouquinho ali. Porque viu que o Botafogo já estava ligado naquela jogada dele. Sim, sim. Entendeu? Deco, Gabigol. Até o começo do ano existia a conversa de fora do Flamengo, até eu trouxe o João Guilherme aqui, a gente conversou sobre isso, se o Gabigol poderia entrar no nível de idolatria para rivalizar até com o Zico. Isso era falado, né? Apesar de parecer heresia para alguns flamenguistas ou para 90% dos flamenguistas, era um papo que você ouvia nos botequins, alguns comentando, pô, o Gabigol tem tudo para ser o maior jogador da história do Flamengo, pelos títulos, por tudo. E nesse ano a gente vê um Gabigol muito contestado. Ano passado ele já foi um pouco contestado em alguns momentos, até por estar um pouquinho mais rechonchudo, por não estar se cuidando mais, por ter virado um rapper, né, nas horas vagas. E a dedicação dele pro futebol parece que foi para um segundo ponto. Porém, ele foi decisivo em mais uma Libertadores. Foi o jogador que deu o título pro Flamengo contra o Atlético Paranaense. Você acha que já está chegando naquele momento da história entre Flamengo e Gabigol ter pelo menos uma pausa temporária, ele seguir um caminho diferente para não arranhar a imagem dele como ídolo? Ou você acha que não, o Gabigol é um cara que tem que ficar no Flamengo por tudo que ele conquistou, se ele quiser continuar no clube por mais 10 anos, ele pode continuar? Ou você vê que, de repente, agora é aquela hora, olha, vamos emprestar o Gabigol para a Europa, vamos emprestar o Gabigol para outro clube para ele dar aquela refrigerada e voltar depois em outro momento no Flamengo? Então, eu acho que é o pior momento do Gabigol com a camisa do Flamengo, né? Eu particularmente, ele tem contrato acho que até final de 2024, se eu não estou enganado, e falaram que o Flamengo estaria até pensando na renovação de contrato dele neste momento. Eu, sinceramente, eu acho que é o seguinte, nesse primeiro momento, a diretoria do Flamengo não deveria mexer, né, nessa questão do Gabigol, de renovação de contrato. E ele é um jogador como qualquer outro, independente do que ele fez no passado recente. O que vale hoje é o que ele está jogando hoje. E se ele não está performando bem, ele tem que ir para o banco de reservas. Até mesmo porque a gente tem outro centroavante de um nível alto, que é o Pedro. Eu acho que o Flamengo não deve jogar com os dois mais. Eu acho que o Flamengo precisa, nesse sistema de jogo do São Paulo, ele precisa de jogadores de mais movimentação, né? Apesar que o Gabigol, você tem muita movimentação, mas você tem menos presença diária. Menos finalização, né, com exatidão, né? Porque o Pedro é um cara que, quando está dentro da área, geralmente é letal. Diferente do Gabigol, que perde muitos gols. Ontem mesmo contra o Atlético Paranaense, perdeu. A gente vai ter essa oportunidade agora. O São Paulo vai ter essa oportunidade. O Pedro sentiu dores no tornozelo, mas muito provavelmente joga contra o Goiás e o Gabigol está suspenso, né? O problema do Gabigol é que eu acho que ele se acha o dono do Flamengo, né? O que ele tomou o terceiro cartão amarelo em 4 jogos. 2 ou 3 por e a maioria por reclamações. Porque ele não disputa a bola. Ele não é um jogador que disputa. Isso me irrita profundamente. É um jogador que não disputa. Não vai na disputa. Que ele marca, ele corre, ele só cerca. Ele não marca ninguém. Né? O Pedro também precisa ajudar na recomposição. A gente está com esse problema aí. Por exemplo, lá no Botafogo, o Tiquinho ajuda pra caramba. Já no Flamengo, os jogadores de frente não ajudam. Então, ele é um jogador como outro qualquer. Se ele precisar ir pro banco de reserva, ele vai. Pra mim. E se ele quiser não continuar no Flamengo, é um direito dele, o Flamengo negocia. Mas eu hoje não veria, neste momento, o Flamengo renovar o contrato com ele, também não dispensaria, mas eu trataria igualmente como os outros. Não pode ter nenhum tipo de regalia. Ele não tem que ter vaga cativa no Flamengo. Se não está bem, tem que sentar no banco. Uma coisa boa do Vitor Pereira, que foi o único treinador que colocou o Gabriel no banco de reserva, foi aquele Fla-Flu, que o Flamengo acabou ganhando, depois de muito tempo do Fluminense, de 2-0 no primeiro jogo da final do estadual. E teve muita pressão externa. Nossa, o Gabigol no banco, no banco, aí ele coloca de novo o Gabigol e Pedro juntos e o Flamengo perde o Campeonato Carioca de 4-1. Exatamente. E aí, pra mim, é aquilo que eu falei pra você no off. Pra mim, o Vitor Pereira viu que tudo que prometeram pra ele não estava sendo cumprido, estavam enchendo muito o saco dele com essa pressão. Ele falou, pra que eu vou ter essa pressão? Tô com uma multa aqui alta, né? Alta pra ficar me estressando. Vou ficar com a minha sogra de novo? Exatamente. Vou me estressar pra quê? Os caras me enchendo o saco, né? Me criticando porque eu botei o Gabriel. No final não deu certo. Tanto que todos os jornalistas falaram sobre isso. Não, porque quando viram, tomaram um susto. Pessoas internas do Flamengo questionando. Deu certo, cara. Ganhou o jogo. O Flamengo precisava de intensidade.
Com Gabriel e Pedro você perde. O exemplo foi tão nítido que a gente tomou de 4-1 pro Fluminense. Quando ele bota o Gabriel e tira o Matheus França do time. Quando eu vi a escalação, falei, não vai dar certo. Porque o Gabriel tinha que voltar para recompor no lado direito. E não é dele, cara. Ele não marca ninguém. Aquilo que eu falei, só cerca. E o Fluminense teve liberdade. Né? Então, é aquilo. O Gabriel tem que ser um jogador como qualquer outro. Banco. Você não está satisfeito, cara. Pede para sair, é negociado. E a questão dele ser titular, tudo depende dele. Dele voltar a performar quando ele tiver as oportunidades dele, que acredito que tenha. Né? Ele é um jogador que você vê que você falou que ele parece ter hora que ele se acha acima do Flamengo. Essas posturas que ele tem às vezes, ficar provocando os rivais, igual ele fez ontem contra o Atlético Paranaense, mostrando que ganhou a Libertadores em cima do Furacão. Isso ele joga meio que pro marketing, para continuar sempre, mesmo em má fase, ter os holofotes em cima dele em determinados jogos? Ou você acha que se ele faz isso pela postura, pelo que é o Gabigol? Então, ontem mesmo eu respondi com toda a educação, como eu sempre faço. Né? Quando o Atlético Paranaense fez um tweet criticando, falando sobre o gramado e tal, aí ele fala da Libertadores, eu falei, cara, tem que falar menos, vamos falar menos e vamos jogar mais. É isso, né? A hora de zoar, brincar, era na hora que tava ganhando, né? Agora a gente tá por baixo, agora o que ele tem que fazer? É se calar, trabalhar, apresentar, né? Ganhar, eliminar o Atlético Paranaense, ou eliminar qualquer outro time que dê uma zoada saudável, né? Sem desrespeito nenhum. E aí sim ele volta a zoar, cara. Mas agora, não vejo... Assim, e é isso que irrita o torcedor do Flamengo. A gente tá nessa situação, tá ele lá, né? Colocando seu marketing a todo, né? Aí tem alguns torcedores do Flamengo que acabam te ofendendo. Aí faz você lá melhor do que ele faz, né? Cara, pelo amor de Deus, às vezes esse que é o mal, às vezes é isso que o jogador se sente. Tem torcedores que colocam esses caras acima da instituição, né? O cara pode fazer o que quer, pode estar jogando mal. Você é ingrato, ele fez o gol do título de 2022, fez o gol do título, os 2 gols do título de 2019, então ele pode fazer o que quer? Não é muito bem assim, não. O Zico não fazia o que ele queria, né? Exatamente. E depois que ele pegou a camisa 10 também, né? Não sei se ele começou a se achar mais meio armador, mais dono do time, né? Porque antes tinha o Diego Alves, o Diego Ribas, né? O Diego Ribas que era uma liderança. Não sei, o Gabriel tá meio esquisito. Você acha que talvez falte alguém no elenco para colocar ele no lugar dele? Mas no elenco do Flamengo não tem esse perfil. O Flamengo precisa de jogadores assim. Eu sinto falta. Por exemplo, esse jogo do Racing, né? Se você olhar o lance do Wesley, ele toca na bola e o cara que faz a falta nele. Mas estava nítido que o cara, em qualquer lance que fosse discutível, que o cara daria pro Racing. Por quê? Todos os lances, depois da expulsão do jogador do Racing, os jogadores do Racing iam em cima do juiz para pressionar. E teve um lance que o Wesley tá jogando o braço para baixo, a bola bate no braço dele, os caras fazem a pressão, e assim mesmo o VAR é chamado, o VAR chama. E o juiz continua colocando. Eu falei, cara, vai dar ruim. Aí houve erro do São Paulo. São Paulo tem que tirar o menino. Eles vão jogar em cima do menino, sabe que é novo. Devem ter estudado, não deu outra. Acontece problema e tal. E aí você vê todos os jogadores do Racing lá e nenhum do Flamengo, cara. Por isso que eu falo, não é perfil dos jogadores do Flamengo. Você vê um Fluminense e River. Porra, o que o Felipe Melo fez, em cima, né? Os caras do River em cima, e depois chega um monte de jogadores do Fluminense. Sabe por quê? Porque tem a liderança do Felipe Melo. Tem a Marcelo. O Felipe Melo é aquele cara chato, né? Ganso. Exato. E aí vão todos, porque estão respaldados, né? A única vez que eu vi o Flamengo ir atrás de um juiz foi o jogo contra o Botafogo em Brasília agora, com os meninos. Que foi o Rodrigo Caio, não sei quem, que ele acabou lá expulsando depois o Tiquinho e tal. Foi a única vez que eu vi o jogador do Flamengo pressionando a arbitragem. Eu nunca vejo, cara. Infelizmente, isso faz parte do futebol. Outro dia um cara falou pra mim, pô, Deco, vai ficar estimulando isso? Falei, pô, na Europa? Falei, cara, na Europa é Europa. Brasil é Brasil. A gente tá na América do Sul, cara. A América do Sul é totalmente diferente. Eu falei isso até depois de Botafogo e LDU, que muitos jogadores do Botafogo já jogaram Champions League, Europa League, torneios pela Europa, mas eles nunca tinham jogado nenhuma competição sul-americana. E a partida contra a LDU foi uma sopa de competição sul-americana. Aquilo ali foi uma aula do que é cera, do que é enrolação, do que é antijogo, do que são faltinhas. Parece aí que foi uma universidade e uma pós-graduação na mesma partida. E realmente é isso. Alguns jogadores aqui no nosso continente, eles dominam a arbitragem através dessa situação. E o que me deixa assim espantado em relação ao Flamengo com essas suas falas é porque você pega, Davi Luiz, experiente, foi capitão de seleção brasileira.
Vidal, capitão da seleção chilena, foi capitão de várias equipes que ele jogou. E esses caras, eles não conseguem ter uma voz ativa dentro do vestiário do Flamengo, pelo que eu enxergo, assim. Parece que eles entraram nessa bagunça, vamos ficar nessa bagunça. Acho que o grande momento do Davi Luiz, pelo menos de fora, com a camisa do Flamengo, foi no trailer, lá no trio elétrico, que ele apareceu mais mamadaço. Acho que talvez tenha sido o grande momento, pelo que alguns flamenguistas falam no Davi Luiz. Tecnicamente, até agora, ele não jogou. Ele tem uma grande liderança no elenco. Parece que não tem, mas tem. O problema é quando ele vai pra dentro de campo. Que parece que ele não tem liderança nenhuma ali. Isso que transparece. Dentro de campo. Né? Por exemplo, o Rodinei agradece muito a ele. Que diz que o Rodinei colocou a cabeça no lugar depois de muitas conversas do Davi Luiz com ele. Acho que foi um momento de melhor que eu vejo do Davi Luiz. Né? Resgatando o Rodinei. Tanto que hoje no Olympiacos, se você pegar os números dele, são excelentes. Todo mundo elogiando demais o Rodinei lá. Acho que ele botou a cabeça no lugar e falou, cara, seria burrice minha. Ele quase foi pra Copa, né? Exato. Mereceria, porque ele é muito... Não é porque jogou no Flamengo, não. Ele é muito bom lateral. Ele faz uma coisa, Thiago, que acho que nenhum lateral faz. Quando ele bota na frente, com velocidade, ele faz com velocidade de dribles. Não é só velocidade. Rodinei ou Rafinha? Cara, o Rafinha na liderança é excepcional, jogou muita bola, defensivamente é bem melhor, mas ofensivamente o Rodinei voa. Né? Daria para os dois jogarem juntos. Até assim, né? Num sistema de... 2 linhas de 4, colocaria uma frente. Rafinha, Mas se pudesse escolher um, técnico Deco... Cara, o Rafinha foi uma liderança tanto dentro quanto fora de campo, né, velho? Eu escolheria o Rafinha. Mas o Rodinei é muito bom jogador. Foi um baque pro Flamengo a série do Rafinha, lá atrás? Cara, foi uma escolha dele, né? Quando o Flamengo contratou, o Flamengo não tinha o dinheiro que ele pediu. E ele falou, tá bom, eu quero fechar com o Flamengo, eu diminuo aqui, mas só que eu quero uma cláusula contratual que caso pinte uma proposta da Europa na metade do ano, eu vou sair de graça. Foi o que aconteceu. O Olympiacos... Ele é empresariado pelo mesmo do Rodinei. Rodinei, Léo Pereira. Tem o Ricardo Scheid. Tem conhecimento lá no Olympiacos. Exatamente. E aí, cara, foi isso. Ele acabou saindo. Acho que ele se arrependeu depois. Depois quis voltar, mas essa diretoria, quando saem jogadores assim, dessa maneira, que acabam criando qualquer tipo de ruga, né? Com Rafinha, com Cuejá. Por exemplo, Cuejá, tá aí. O pessoal, vamos contratar o Cuejá. Eles não vão contratar o Cuejá. Não vai, ele vai acabar indo pro Internacional e não vão contratar o Cuejá. Ou pro Vasco, né? Que o Vasco também quer o Cuejá. Estão dizendo que estava muito próximo do Inter, mas enfim. O Deco contrataria o Cuejá? Cara, eu acho que já passou o Cuejá. Eu achei ele muito bom jogador, mas eu queria um jogador de 25, 26 anos, que aí tivesse ainda 2, 3 anos de estrada, né, cara? Por exemplo, você vê o Palmeiras, né? São jogadores jovens, o Rafael Veiga, o Rony, né? Já estão com quanto tempo lá ganhando? 3, 4 anos. E continuam lá, a gente quer isso. Como você quer no Botafogo. Claro. Né? Você quer jogadores que continuem. Vai pegar um de 32 pra chegar a 34, a gente vai querer se livrar do cara porque ele tá com uma idade avançada. Só se os caras, eles cheguem aqui com, igual o caso no Botafogo do Eduardo Tiquinho, chegaram aqui com 32, 33 anos. Mas você sente que os caras ainda estão com sangue nos olhos. Sim. Querem conquistar aqui no Brasil o que eles conquistaram fora do país. Isso é importante na hora da avaliação. Por isso que voltando àquela questão que a gente estava conversando lá atrás, o Flamengo acho que falta muito nas escolhas um especialista nas escolhas. Porque eu acho que igual a contratação do Vidal, ela aconteceu por pressão da torcida. Eu acho que o que teve ali na contratação do Vidal, de um trabalho de scout, de um trabalho de encaixe do jogador dentro do elenco, que teve de encaixe da postura do Vidal no dia a dia, acho que não teve nada, particularmente, olhando de fora, como sempre falando, olhando de fora. O Flamengo, acho que teve muito mais disso. Você contratar o Vidal por uma pressão externa. O Vidal é flamenguista. O Vidal tem um sonho de jogar no Flamengo. Pô, você tem um sonho de jogar no Flamengo também, por ser flamenguista. Só por isso você tinha que ser contratado? Sim. Eu acho que acontece muito isso no Flamengo, não acontece não? Não. A grife ajuda muito nas contratações com essa diretoria? Então, não vou mentir pra você. Eu era favorável, sim, à venda do Davi Luiz e do Vidal. Até, de certa maneira, contribuíram. Mas tudo tem um limite, né? Por exemplo, eu já senti que o Davi Luiz teve 1 ano e meio de contrato. Uhum. O primeiro ano chegou à final da Libertadores, perdemos para o Palmeiras. Aí trabalharam
conseguiram conquistar 2022. Só que eu senti nos últimos jogos do Davi Luiz que ele estava em queda. O jogo da final da Libertadores ele foi mal. Quem carregou ele nas costas foi o Léo Pereira. O Léo Pereira jogou muito bem. Já naquele momento eu não renovaria com ele, nem ele com o Felipe Luiz. Felipe Luiz novamente saindo numa final de Libertadores com 10, 15 minutos por causa de lesão. Jogo do Palmeiras, saiu por lesão com 10, 15 minutos, depois do Palmeiras fazer 1-0. Atlético Paranaense, mesma coisa. Então, cara, isso aí já deveria ter sido revisto, né? Jogadores mais velhos, com idade avançada, resolveram renovar com o Davi Luiz, ainda com uma cláusula contratual, se chegar a uma minutagem tal, de ter renovação automática, cara. Se o cara não tá aguentando esse ano, imagina aguentar mais um ano. O Flamengo pagando dinheiro, isso aí não é profissionalismo, entendeu? Isso aí é amadorismo danado. Então, naquela época, eu fui favorável. O Vidal fez poucos jogos bons, mas um deles foi emblemático, foi lá na Arena da Baixada, que a gente ganhou de 1-0, o gol do Pedro de bicicleta. Ele jogou muito bem. Naquele jogo, o Thiago Maia estava suspenso. Jogou ele e o João Gomes na volância, e todo mundo preocupado, ele jogou muito bem. Tiveram alguns jogos bons do Vidal, né? Mas muito pouco para quem ganha 1,5 milhão de reais. É o custo-benefício, né? É o custo-benefício. Mas hoje, eu vejo o Flamengo pensando em outra coisa. Eu cobro demais, cara, sobre o Flamengo olhar o mercado sul-americano, velho. O Flamengo tem que olhar mais. Ontem mesmo eu estava vendo aquele jogador baixinho do Paraguai. O Segovinha? Segovinha, né? Que vocês chamam. Né? Não deu para aparecer muito, mas parece ser bom jogador. O Botafogo captou ele pelo Sul-Americano Sub-20. Sim, sim. O Flamengo tem que correr atrás disso. Eu tô com a esperança do Sampaoli, informações que a gente recebeu lá da Argentina, que o Marcos Braz se reuniu com representantes argentinos. Pode ser que venham uns 3, 4 jogadores de lá. Eu acho que é por aí, cara. São meninos novos que querem mostrar serviço, que conhecem o Flamengo, que sabem que foi bicampeão da América agora nesse curto espaço de tempo, né? Que querem uma chance. E o Flamengo tem poder aquisitivo de comprar os jogadores, né? Eu acho que tem. O Flamengo tem poder. Tá na hora de ter sangue novo, entendeu? Esquecer esses jogadores acima de 32, 33 anos e trazer jogadores, né, mais novos e, quem sabe, no mercado sul-americano. É isso que o Flamengo precisa. Todos os times trazem, por que o Flamengo não pode trazer? E você tocou o nome do Marcos Braz e também tem o Landim. Sim. Você já falou da diretoria lá no começo e eu quero tratar sobre esses dois nomes, né? Uhum. O Marcos Braz, essas fanfarronices que ele faz às vezes, né? Que ele joga muito pra galera, que ele é um cara mais fanfarrão. Ele também já deu o que tinha que dar em relação ao Flamengo. Ele já tá na hora de, se tivesse um presidente que olhasse pro futebol de uma maneira mais profissional, como o Flamengo olha para gestões, para gestão financeira principalmente, já tá na hora de você tem que ter o vice-presidente de futebol, porque estatutariamente o Flamengo precisa dessa função, mas estaria na hora de você mudar isso, você ter um novo homem comandando o futebol nessa reformulação que você é favorável que o Flamengo passe? Com certeza. Tá chegando no ápice. Eu já desde a época da reeleição do Landim, eu falei que o Flamengo deveria, sim, depois daquela perda daquele título para o Palmeiras, né, porque não pode um clube chegar até onde chegou, faltando um mês para a final da Libertadores, né, cair como caiu. Porque o Flamengo foi muito bem contra o Barcelona de Guayaquil, ganhou aqui de 2-0, depois ganhou de 2-0 lá, foram 4 gols do Bruno Henrique naquela época, se eu não estou enganado. Né? E cair da maneira que caiu, cara, pro Palmeiras. Até jogando melhor, mas com muitos jogadores quebrados. Fisicamente, né? Fisicamente. Né? E o Renato, depois do jogo do Atlético Paranaense, falando que colocaria seu cargo à disposição. Alguma coisa muito ruim estava acontecendo lá. Aí houve aquele jogo contra o Grêmio, né? O jogo antes. Aí umas coisas esquisitas que o Renato fez. O Flamengo ganhou de 2-0, ele tira o Rodinei. O Rodinei estava acabando com o jogo. Enfim, o Flamengo com um jogador a mais. Aí o Grêmio empata a partida. Aí já vi que o clima ali para a final da Libertadores estava extremamente esquisito, sabe? Cara, então isso aí é falta de comando. Naquele momento ali, quando houve a reeleição do Landim, eu já achava que o Marcos Braz não deveria continuar. E mantiveram. Ele acabou conquistando o título da Libertadores também. Os jogadores gostam dele? Sim, pelo jeito sim. Ele é querido pelo elenco, então... Acredito que sim. Será que é isso que segura ele, então? Acredito, não. Quem segura ele é o Landim. Mas esse apoio dos jogadores, será que mexendo com... Não. Você acha que se o Landim trocasse, não teria um ruído interno, não? Não. Eu acho que é o Landim. Independente se eles gostam ou não, se tem amizade ou não, entendeu? O problema é... Eles sabem, cara. Tanto que aquilo, qualquer trabalho que você não tiver comando, você pinta e borda, né? E se eles forem para outro clube, eles não vão ter essa mamata que tem no Flamengo, né? Essa molezinha que tem no Flamengo, eles vão ter que se tornar profissionais. Se não tornar, eles vão pra rua e não vão parar em lugar nenhum. Entendeu?
Então eles sabem disso. E jogar no Flamengo hoje é ótimo, porque tem uma estrutura fantástica, estão mais de 10 anos sem atrasar salário. Porra, aí que deveriam sim, cara, ter mais vergonha na cara e se doar mais pelo Flamengo. Então você trocaria no caso, o Marcos Braz em relação ao Landim. Estatutariamente, o Flamengo não pode ter mais uma reeleição, mas ele tem trabalhado nos bastidores para ter mais uma reeleição. Pelo menos esse que é passado. Então, hoje mesmo, né? Não sei ainda o resultado, né? Vai ter já vão colocar a questão do sócio-torcedor, né? Off-Rio, até mesmo para ter mais votantes, acho que é isso. E também é para acrescentar mais um ano de gestão. Entendeu? Vamos ver se aprova ou não. E aí depois, mas não para o Landim nesse momento, para ver se na próxima eleição, se já isso coloca em prática sem reeleição, entendeu? Então o cara ficaria 4 anos e não teria uma reeleição. E se isso acontecer, depois eles vão trabalhar com certeza para que o Landim fique mais um ano. E aí, cara, realmente eu não concordo com isso. Você acha que o Landim, acho que já deu, indo naquela linha do Gabigol, de alguns jogadores, você acha que o Landim também está se sentindo naquele momento de se achar maior do que o Flamengo? Eu não sei porque ele não dá as caras, esse que é o grande problema, de se achar que é maior do que o Flamengo. Né? Todo mundo fala que, assim, eu até conheço ele bem, ele é muito Flamengo, mas não sei, depois que o cara vira presidente do clube... A mosquinha da vaidade, né? Não sei, porque eu não tive mais contato assim, mas ele deveria pelo menos dar as caras, né? Dar as caras, dar uma satisfação para a torcida, né? Todo mundo tá vendo o que tá de errado e ele permanece inerte. É meio esquisito isso, né? Então não tem como afirmar, mas que é esquisito essa inércia dele em relação a nenhuma mudança, só trocar treinador e achar que o treinador vai dar conta do recado em tudo, de todos os problemas amadores que tem o Flamengo hoje, fica complicado. Até você vendo a cara do São Paulo ontem na entrevista coletiva, você já sente o cara abatido, como sentiu o Vitor Pereira, enfim, e assim por diante. Você acha que o Flamengo vai virar SAF? Eles querem, mas eu não gostaria não. Por quê? Tudo depende, né? Tudo depende de como é a SAF, né? Para que o Flamengo vai vender 40% por 1 bilhão se o Flamengo acaba, né, conseguindo 1 bilhão por ano? Isso aí não bate essas contas, né, Thiago? Não bate essas contas, né? Então não dá para entender. Isso é uma questão lá, eu não entendo muito bem de SAF, questão de bolsa de valores, que aí o torcedor pode comprar, ajudar com isso. Dizem que vale a pena. Mas com essa capital questão... aberto, mas nem todas começam com capital aberto. Só depois que você pode colocar um IPO, tem algumas coisas assim. Isso eu não entendo muito bem, você deve entender mais do que eu. Não, também essa parte eu não entendo porra nenhuma. aí tem que ver, cara, porque hoje, nesse momento, o Flamengo não tá precisando, né? Porque, pô, 1 bilhão e 200 milhões. Exatamente. Pra quê? Tem receitas pra pagar as dívidas, será? Não, aí ele diz que é pra fazer o próprio estádio do Flamengo. Pegar esse dinheiro e usar pra... Porra, cara. Como o Flamengo não conseguisse parceiros pra fazer o próprio estádio. Se o Palmeiras conseguiu, se o... Name rights, cadeiras perpétuas. Você consegue fechar com uma grande empresa. Pra ser estádio do Flamengo X. Lógico, porra, lógico. Essa história é só pra gente que não entende, né? Que tá por fora do assunto. Mas eu vejo... Aí ele tenta utilizar isso como desculpa pra tornar o Flamengo SAF, entendeu? É complicado. Momento Estrela Bet. Eu quero você de volta aqui no nosso Resenha com o TF. Papo muito bacana. E agora eu vou te colocar na furada. Oitavas final da Copa do Brasil. Fla-Flu. A tricolor ali, olha lá. Fla-Flu. Primeiramente, sua reação quando o Fluminense foi sorteado ali. Era um adversário que você não queria encontrar nesse momento? Cara, eu vou te falar. Eu gostaria de pegar logo o Fluminense. Vou ser bem sincero pra você, porque é aquilo. Ou o Flamengo ganha e dá moral pro restante da Copa do Brasil e outros campeonatos, ou então vai afundar de vez e a pressão vai ser enorme. E alguma mudança vai ter que acontecer. Que aí vai ser principalmente no departamento de futebol. Então eles estão com uma batata assando, né? Porque você pega um time teoricamente mais fraco e passa e vai levando com a barriga. Aí chega na hora lá, pode perder o título, né? E aí não fez o que tinha que fazer. Porque eu já penso muito no ano de 2024, entendeu, Thiago? Eu tenho que ser coerente aqui, tenho que ser honesto com o meu torcedor. Né? Eu acho que o ano do Flamengo 2023 vai ser bem complicado. Mas quem é favorito, na sua opinião? Lá na Estrela Bet você vai colocar um palpite... Não, hoje o Fluminense tá melhor, né, cara? Eu não posso mentir. Hoje, se tem um favorito, é o Fluminense. Tá jogando melhor do que o Flamengo tá aí, não consegue ganhar de ninguém, cara.
Tá complicado. 3 jogos no Brasileiro, derrotas, e agora a Libertadores com empate. E o Fluminense vem ganhando aí, né? Apesar de não ter ganho do Vasco, criou muitas oportunidades. O goleiro lá, o do Vasco, salvou, né? Foi 1-1, poderia ter ganho. E aí tá em terceiro ou quarto lugar, agora não me recordo. O Fluminense é sexto. Sexto, né? Sexto ou sétimo? Sexto lugar. Sexto ou sétimo. Sétimo, né? Mas tá lá, tá com 7 pontos, né? Se eu não tô enganado. 7 pontos, tá... No bolo, né? Pontos, tá no bolo, cara. Tá no início do campeonato, que não dá, é o Flamengo com 3, né? Com 3 pontos. Então, hoje o Fluminense é favorito. Hoje. Você pega essa dica do nosso querido amigo Deco. Por que Deco? Cara, eu vou te falar, eu comecei nas redes sociais no Twitter, né? Eu sempre gostei de falar de futebol, porque eu sou formado em educação física, a minha pós-graduação em futebol, né? Já me chamaram para trabalhar na época com a questão de arbitragem, mas eu era na época muito fanático ainda, há 20 anos atrás, né? Mais ou menos. Então não tinha condição de trabalhar em arbitragem. Aí eu falei, cara, as pessoas sempre me chamaram de Deco, um apelido, em vez de entrar com André, que é o meu nome, falei, vou entrar com Deco. E aí eu botei Deco SRN de Saudações Rubro-Negras, para ficar marcado com isso. Eu fui um dos primeiros youtubers de Flamengo. Na época eu entrei na Urubucam. E aí da Urubucam eu fiz o meu canal em 2018. Eu tenho meu canal já há 5 anos, mas eu fiquei na Urubucam desde 2013, 14 até 2018. Então, Deco eu pensei que ele tivesse um passado tricolor. Não, nunca tive. Pode ser. Ou do Porto, ser torcedor do Porto, alguma coisa. Não. Torcedor do Barcelona. Não, ele gostar do Barcelona, do Rijkaard lá, do Rijkaard lá atrás. Então você pode entrar na Estrela Bet e fazer o seu cadastro com o link que estará aqui no nosso primeiro comentário. Deco, obrigado, irmão. Eu que te agradeço de coração. Redes sociais pra galera que quiser te procurar. Antes, presentinho na Estrela Bet pra você. Obrigado aí, galera. Presentinho obrigado, aqui. Tamo junto. Pra você levar. É presente mesmo, pra pessoa levar. Isso aqui não fica só de enfeite. Tem uns que ficam só de enfeite no estúdio. Isso aqui não é pra levar, é dele mesmo, pode levar. Chora não, semana que vem eu trazer um pra você, tá? Trazer um kit pra você. Tá? Tem uma camisa Baby Look lá da Estrela Bet. Minhas redes sociais, estou no canal Deco SRN, no YouTube, né? Também no Twitter, Deco_SRN. Instagram, Deco SRN Oficial. TikTok e Kawaii, agora não sei. Kawaii. Também tô lá, Deco SRN. Então, galera que puder me seguir nessas 5 redes sociais, tamo junto. E da esposa? Jaque Jesus, JJ TV Esporte. JJ TV Esporte. Ela fala de todos os clubes do futebol carioca, né? Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo. Ela trabalha com todos aí. Então, galera aí de todos os clubes, sejam muito bem-vindos ao canal JJ TV Esporte. Todas as redes sociais da Jaque são essa aí. Vocês vão gostar muito. Tem muito conteúdo bacana lá. Obrigado. Deco, boa sorte na jornada. Não vou desejar boa sorte pro rival, né? Por questões óbvias. Mas que, você continue prosperando aí profissionalmente. Obrigado, que todos os seus sonhos, eles se realizem. E que o Botafogo seja campeão brasileiro esse ano, se Deus quiser. É o que eu desejo. Só não vem desejar que o Flamengo caia pra segunda divisão. Mas não cai, não. Cai é difícil cair. É difícil. Isso aí não vai... E olha lá, tá torcendo. Não, torcer eu também tô. Muito. Ô, Thiago, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cara, eu vou te falar, se isso acontecer, pode ser que seja a revolução que precisaria acontecer no Flamengo. O rebaixamento do Flamengo? Não. Essa momentânea zona de rebaixamento do Flamengo. Porque acho que talvez a ficha do presidente do clube caia. Ô, Deco, agora só pra gente encerrar mesmo. Está brincando, mas se acontecer um rebaixamento do Flamengo, o que isso representaria, cara? Porra, nem fala, irmão. Nem fala, não penso nisso não, cara. Não penso não. Mas quem estiver comandando o clube, acho que não pode sair na rua nunca mais, né? Hoje o meu amigo Paparazzo Brunel falou sobre isso. Como é que os caras vão sair na rua? Não tem mais como sair na rua. Não tem. Os jogadores, tem que mudar tudo, né? Cara, não é possível que eles não tenham consciência disso. Porque futebol os caras têm, né? Eles sabem que tem. Mas a gente tá brincando, acho que é improvável o Flamengo cair pra segunda divisão. Eu acho, isso é casa de aposta, deve estar lá 1 em 3 milhões, né? O cara colocar R$1 vai ganhar 3 milhões de reais. Mas a gente já viu vários... o Palmeiras que caiu em 2002 era uma máquina. O Grêmio que caiu pra segunda divisão era uma máquina. Quando os caras acordaram, já estavam afundados ali dentro do Z4. Cara,
é algo improvável, mas se não tiver um cuidado com uma crise que pode se tornar o Flamengo, é algo que é perigoso para todos, até em relação à segurança. Não, lógico. Mas a gente vai torcer, né? Para que isso não aconteça e esperar que os jogadores tomem consciência disso, né? O São Paulo está trabalhando. Não deu folga ainda para os jogadores. Ele está trabalhando, mas ele também já está analisando o elenco. Acho que ele está analisando muito rápido, porque é aquilo que eu te falei. Já a escalação já me agradou. Ele já sentiu que o Vidal não está entregando muito. Houve uma lesão agora do Thiago Maia, vamos ver o que ele vai fazer. E eu tenho certeza que ele já tem uma lista de reforços. As pessoas adora a lista, hein? As pessoas brincam com o São Paulo que ele adora uma lista, mas o Flamengo precisa, porque passou da hora da reformulação. Sim. Passou da hora. Por isso que o Flamengo está nessa situação agora. Mas será que, repito aquilo que a gente falou lá atrás, né? Será que ele aguenta tanto tempo? Que todo técnico que vem pro Flamengo para reformulação, ele cai antes da reformulação, né? Então, Thiago, acho que mais depende do treinador, do treinador do que do próprio presidente. Se o treinador quiser ficar, acho que ele continua até o final. O problema é o treinador querer pedir o boné, conforme você falou. Que o São Paulo é todo problemático. Porque o São Paulo é uma escolha do presidente Landim. Foi ele que escolheu, eu sempre quis o São Paulo no Flamengo. Entendi. Deco, obrigado novamente. Obrigado, irmão. Tamo junto, Fica tá? com Deus. Obrigado Casa aí, é sua, só voltar. Tamo junto. Vamos conversar sempre mais aqui. Com certeza. A casa é sua pra você vir aqui. Espero voltar em outra situação. O Flamengo melhor na tabela. O Flamengo, sei lá, no G7, o Botafogo campeão brasileiro. Eliminando o Fluminense nas oitavas. Eliminando o Fluminense nas oitavas. Ou você pode voltar aqui com o Flamengo rebaixado. O Flamengo campeão, imagina. Campeão, pô, é arrancada. Os caras vão me zoar pra caramba. Fala, pô, Deco, tu tava pessimista aí, o Flamengo campeão. Mas, cara, vamos ser realistas, né? O momento não é de pensar em título, o momento é de pensar numa retomada. Exatamente. Retomada. Gente, é isso. Viram? Você pode conversar com flamenguista, tricolor, vascaíno. Eu sou botafoguense fanático, o Deco é tricolor, flamenguista fanático. O Thiagão é tricolor fanático. E a gente tá aqui conversando. Vá ao estádio. Você pode zoar seu amigo, você pode zoar. Eu brinquei com o Deco brincou comigo, o Thiago brincou. Gente, futebol é isso. Você pode zoar, você pode brincar. Mas não encare o futebol como guerra. O futebol não é guerra. O futebol é isso. Brincadeira, descontração. Quem ganha comemora. Quem perde fica puto, mas depois vai aceitar a zoeira. Mas não é bater no seu amigo, não é agredir seu amigo. O futebol é isso. Entenderam? Mais paz na vida de todo mundo. Beijo, tchau, tchau. E até a próxima. Valeu!